Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo vence e convence e está nas oitavas de final da Libertadores. Flamengo faz cálculo e define oferta para tirar Michael do Al Hilal. Comentários, análise do jogo e notas para os jogadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Como diz um amigo meu aqui do canal, o Fred, não tem preço acordar no outro dia depois de uma vitória do nosso Mengão. Vamos combinar, é bom demais. O Flamengo ontem fez um primeiro tempo arrasador, fez 3 gols e depois tirou o pé e administrou o placar, já pensando no jogo contra o Vasco da Gama no domingo, pelo reinício do Brasileirão, né? Mais de 54 mil torcedores viram a classificação para as oitavas de final e a 100ª vitória do Mengão em Libertadores. Tudo começou em 81, vocês lembram? Foi uma atuação muito boa do time que mudou de postura e voltou a marcar alto, sob pressão, com muita disposição, muita correria o tempo todo, né? O time soube aproveitar os erros do seu adversário, que deu uma ajuda muito legal para nós, vamos combinar. Na minha opinião, o Flamengo venceu e convenceu o time do Milionários, que já entrou em campo desclassificado, mas não queria tomar uma goleada e fez aí um tremendo ferrolho, 5-4-1. O Flamengo teve que ter muita paciência para furar aquele bloqueio. O Tite adiantou a defesa, adiantou o meio e com isso sufocou o Milionários, que pouco fez durante o jogo todo. Só no segundo tempo é que eles deram um chutezinho lá de fora da área, tentando diminuir o placar, mas o Rossi fez uma defesa muito boa, espalmou bonito para a córner e foi só isso. Com uma atuação segura, com uma ajudinha do adversário e sem sofrer grandes sustos, o Flamengo venceu bem o Milionários por 3-0 com 2 gols do Pedro e um contra, do zagueiro Vargas, e atingiu seu objetivo, que era conquistar a sua vaga para as oitavas de final, em segundo lugar no grupo, mas tudo bem, com 10 pontos, que teve o Bolívar como líder com 13, que também venceu lá o Palestino ontem, lá no alto do Morro de La Paz, por 3-1, né? O Flamengo vai ficar no pote 2 do sorteio das oitavas de final e vai enfrentar algum time que terminou em primeiro do seu grupo. O sorteio vai ser realizado na próxima segunda-feira, no dia 3 de junho. O destaque do jogo para mim foi o Pedro, que arrebentou, viveu uma grande noite no Maracanã ontem, marcou 2 gols e por muito pouco não fez o hat-trick. Ele quase marcou um golaço de bicicleta também, depois de aproveitar uma bobeada da defesa do Milionários para abrir o placar. O atacante recebeu uma boa assistência do Vinha, ainda no primeiro tempo, para bater no cantinho do goleiro e fazer o segundo gol. Já são 20 gols nessa temporada do nosso artilheiro. Como eu disse, essa foi a vitória número 100 do Flamengo em 176 partidas na história da Libertadores. Apenas 2 clubes brasileiros aí alcançaram essa marca antes, O Palmeiras com 136 e o Grêmio com 109. Ainda no primeiro tempo, infelizmente, o Ayrton Lucas, nosso lateral esquerdo, precisou ser substituído. O Flamengo informou nas suas redes sociais que ele sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e vai ser reavaliado. E nesse tipo de contusão, no melhor dos mundos, ele deve ficar fora aí pelo menos 20 dias aí para se recuperar. Depois tem que pegar ritmo, aí o Vinha, que veio mais uma vez, entrou e fez uma partida muito boa, vai assumir a titularidade, mas o que preocupa é que daqui a pouco o Vinha também vai ser convocado pela seleção uruguaia para a Copa América, junto lá com a Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Pulgar. O Flamengo vai ficar estraçalhado, vai jogar muito desfalcado nesse período e, para variar, não tem outro lateral esquerdo no elenco. Vai ter que subir o garoto Zé Wellington, que é um bom jogador do Sub-20, mas ele é muito garoto ainda, Vamos combinar. Essa ausência aí do Ayrton Lucas preocupa demais. Vamos torcer que não seja nada de grave com ele. Vale lembrar, que o Flamengo terminou o jogo com 1 a menos, porque o nosso querido Bruno Henrique, que papelão, hein, Bruno Henrique? Foi expulso com apenas 5 minutos de jogo, não tinha nem pego na bola.
Ele entrou aos 35 do segundo tempo, no lugar do Gerson, e aos 40 recebeu um cartão vermelho direto, depois de uma entrada muito dura em Paredes, né, que parecia ter quebrado a perna do jogador. Foi por pouco. O Flamengo teve 62% de posse de bola, deu 14 finalizações, com 7 no gol, segundo o site SofaScore. E o jogo teve uma renda de R$2.020.000. O Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Vasco da Gama, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Vamos lá, jogador por jogador. O Rossi, goleirão, não teve praticamente trabalho nenhum, a não ser uma bonita defesa no segundo tempo, que ele espalmou para escanteio. Saiu jogando muito bem com os pés e com as mãos também. Passou tranquilidade para o time, nota 7. O Varela, mais uma boa atuação no aspecto tático. Sobressaiu-se aí defensivamente. Na frente ele oscilou aí nos cruzamentos, andou errando um cruzamento bobo, mas num deles poderia ter terminado em gol do Pedro, nota 6. Léo Ortiz, mais uma partida sem sustos, defendendo e com 100% de aproveitamento nos seus passes. Ganha confiança dia a dia para se tornar o dono da vaga deixada pelo Fabrício Bruno, nota 7 para o Léo. Davi Luiz fez uma partida muito boa, com liberdade, não apenas defendeu bem, como também apareceu bem na construção do jogo, com bons passes verticais. Na jogada do gol contra, deu uma de atacante, carregou a bola até o fundo e recuou para o Gerson cruzar na área e o zagueiro fazer um gol contra, cabeceando para trás e encobrindo lá o goleirão. Nota 7,5 para o Davi Luiz. O Ayrton Lucas, ele estava participando bem do jogo até levar a mão na coxa esquerda e ser substituído aos 41 minutos. O Vinha entrou no seu lugar muito bem, e roubou uma bola no meio de dois adversários e deu um bolão vertical para o Pedro marcar o terceiro gol, nota 7,5. Gostei muito do Vinha. O Alan foi bem defensivamente, aproveitou a liberdade que oferecia ali o Milionários para subir e tentar ajudar ofensivamente, como fez um chute lá de fora da área. Deu bons passes verticais e, no geral, foi bem, nota 7. O De La Cruz fez 5 desarmes e buscou a bola constantemente, como é de praxe. Mais uma boa partida de um jogador que é ovacionado quando tem seu nome anunciado nas escalações. Voltava de uma contusão no joelho que deu uma preocupada lá contra o jogo contra o Amazonas. E por isso o Tite deu uma poupada nele, nota 7,5. O Pulgar entrou no seu lugar para garantir ritmo, e depois de 6 partidas se recuperando de uma lesão no tornozelo, até que ele foi bem, nota 6. Arrascaeta sempre apresentou-se para o jogo e deu 2 passes muito bons que poderiam ter se transformado em gols, caso o Pedro e o Luiz Araújo tivessem aproveitado melhor. Correu muito, se esforçou, mas não teve aquele brilho peculiar. O Arrascaeta está devendo, infelizmente, nota 6. Lohan entrou no final e não teve tempo para nada, nota 5. Cebolinha bem taticamente, criou no segundo tempo e por pouco não marcou um golaço. Ainda abriu um clarão na defesa rival com um toque de calcanhar lindo para o Vinha, mas o Uruguai acabou bloqueado na sequência da jogada, nota 7. Luiz Araújo entrou com disposição, dominou bonito um lançamento do Arrascaeta, mas se apavorou e chutou forte demais para fora. O Pedro, para mim, foi o cara do jogo, Decidiu a partida com inteligência e oportunismo. No primeiro gol, acreditou no recuo errado do zagueiro deles, o tal de Giraldo, e se antecipou ao goleiro Monteiro. No terceiro do Mengão, foi inteligente ao sair do impedimento e bater com perfeição no canto. Vive uma grande fase e é o nosso artilheiro do Brasil, com 22 gols em 27 jogos. O Gerson fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Cruzou para o gol aí contra do Vargas, participou bastante na marcação ofensiva do Mengão e foi o jogador que mais sofreu faltas no jogo todo, nota 7. O Bruno Henrique, foi o grande baranga do jogo, ficou 3 minutos em campo e foi expulso por uma entrada totalmente desnecessária no jogador deles. Virou desfalque para as oitavas de final de bobeira, apesar da Conmebol ter zerado os cartões amarelos da galera. Nota 0 para você, Bruno Henrique. Antes de falar sobre o nosso Tite, eu quero aqui ressaltar que está na cara
que o Gabigol não deve ter mais chances de jogar no Flamengo, né? Nos bastidores, comenta-se que o presidente Rodolfo Landim, depois daquele episódio da camisa do Corinthians, deu uma ordem para a comissão técnica que não quer ver mais o Gabriel jogando com a camisa do Flamengo. Não sei se isso é verdade. Aliás, ontem, quando eu vi ele com a camisa 99, eu me espantei, porque a Conmebol tinha proibido o Flamengo de trocar o número dele. Mas eu fiquei sabendo depois que houve um acordo entre eles e foi liberada a camisa 99 para o Gabigol. O presidente Landim aceita liberar o jogador agora, na próxima janela, que vai abrir 10 de julho, mas ele quer uma compensação financeira para isso. Agora vamos falar do Tite, nosso treinador. Ele escalou o que tinha de melhor à sua disposição, substituiu corretamente, talvez pudesse ter colocado o Lohan um pouquinho mais cedo, né? Ele bota o garoto muito tarde. Ficou nítido que ele deve ter pedido para o time tirar o pé pensando no jogo de domingo. 1-0 tá bom, 2-0 tá ótimo, 3-0 é goleada para ele. Não tem jeito, pessoal. Ele é retranqueiro mesmo e vamos ter que nos acostumar com esses placares magros enquanto ele estiver dirigindo o time. Vocês não acham que ele lá no vestiário não pediu para o time dar uma segurada no resultado? Não pediu para diminuir o ritmo alucinante do primeiro tempo? A diferença de um tempo para o outro foi muito grande, cara. O primeiro tempo foi aquele rolo compressor, mas o segundo foi aquele que a gente não gosta de ver, com aqueles toquinhos para os lados, para trás, e chutões de goleiro, chutões dos zagueiros, e aqueles pontas atarrachados nas suas posições, né, defendendo sempre, segurando o resultado. Depois dizem que eu sou viúva do Jorge Jesus, né? Que saudade do tempo do velhinho, que mesmo com o time ganhando de 4, ele continuava gritando na beira do campo, gesticulando e empurrando o time para fazer mais gols. Mas no frigir dos ovos, o Tite conseguiu o seu objetivo, que era classificar o time, e por isso eu vou dar para ele uma nota 6. E para o time eu vou dar nota 8 pelo primeiro tempo arrasador e pela classificação, que não foi como a gente queria, né? A gente queria o primeiro lugar, mas o que importa é que a gente está no caminho do Tetra para a Libertadores, né? E os times que ficaram em primeiro nos seus grupos devem estar muito preocupados com a possibilidade de encarar o Mengão nas oitavas. Eu, sinceramente, do Palmeiras, River, Fluminense, Atlético Mineiro, São Paulo e outros, eu prefiro encarar o Fluminense, porque vão ser 2 jogos aqui no Maracanã e o nosso retrospecto desse ano contra eles é muito bom. E vamos combinar, seria um grande jogão, né? Eu tenho fé que o Flamengo passaria. E você, qual é a nota que você dá para o nosso time e quem você gostaria de encarar aí nas oitavas de final? Coloca aí. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece. Aproveita que o Mengão ganhou. Manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Rapidinho, não tem conversa. Muito obrigado. Ciente de que o Al Hilal da Arábia Saudita topa liberar o Michael para abrir mais uma vaga de estrangeiro no clube, o Flamengo não quer perder a oportunidade e já está elaborando aí uma proposta para repatriar o Robozinho. De acordo com o jornalista Matheus Leal, o Flamengo quer oferecer 3,5 milhões de euros, o que daria aí por volta de 20 milhões de reais pelo jogador. Uma novidade sobre a operação deve acontecer depois do dia 31, que é a sexta-feira. Isso porque o Al Hilal vai jogar nessa data a final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Segundo o portal Mundo Rubro Negro, o caso vai ser analisado mais profundamente pela diretoria árabe depois desse jogo aí. E a prioridade do Michael, com certeza, é voltar a jogar no Flamengo. O contrato dele é até janeiro de 2025. Ele é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Existe um acordo de cavalheiros entre ele e o Braz, né, para dar aí preferência ao Flamengo em caso de um retorno ao futebol brasileiro. Entretanto, segundo o portal RTI Esportes, o Mengão ele tem esbarrado nos valores aí para contratar o jogador. A fonte revela que os sauditas não são bobos nem nada e querem 15 milhões de euros para vendê-lo, valor considerado altíssimo, embora o seu salário de 250 mil dólares seja visto como acessível no Flamengo.
Trazendo a operação para a realidade brasileira, né, o Mengão ele teria que desembolsar 77,4 milhões para comprar o jogador, que saiu do clube por cerca de 45 milhões, ou seja, quase metade desse valor. Já o Michael ele ia custar para o Flamengo 1.300.000 reais de salários por mês, tornando-se aí um dos jogadores mais bem pagos do clube, embora os valores não sejam assustadores para a realidade do Flamengo. Em 51 jogos, o Michael marcou 11 gols e deu 10 assistências. Aí eu te pergunto, você está de acordo com a volta do Michael? Gosta dele? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns para minha esposa querida Fátima, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu amor, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você. Vamos comemorar bastante o seu dia hoje. Vamos almoçar e de noite vai ter aquele bolo gostoso. Parabéns, minha querida esposa, minha querida, meu grande amor. Deus te abençoe. Tamo juntos, meu amor. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!